Vamos lá, mais uma questãozinha da UPE, né? Para estar todo mundo treinado aí para quando for enfrentar esta prova. O texto diz assim: um cientista deseja realizar um estudo da eficiência de uma máquina de Carnot e sua relação com os reservatórios térmicos. Ele dispõe de uma máquina de Carnot que possui um reservatório frio com temperatura de 7 graus Celsius e uma eficiência de 50%. Então, olha só, essa máquina de Carnot que ele tem, o reservatório frio, TF dele, ó, vai ter uma temperatura de 7 graus Celsius. A gente já pode somar a 273 para transformar em Kelvin. E tem uma eficiência, a eficiência dessa máquina dele, de 50%. Vamos seguir a leitura. A fim de fazer que a eficiência da máquina seja 80%, então ele quer aumentar a eficiência para 80%. De quantos Kelvin o cientista deve variar a temperatura do reservatório quente? Olha a ideia aqui, a interpretação. Agora ele quer que o rendimento da máquina seja 80%. Vou chamar de N' aqui, ó, o novo rendimento, né, que ele vai aumentar o rendimento dessa máquina. Ele quer que seja 80%. Aí ele está querendo saber, ó, em quantos Kelvin ele deve variar a temperatura do reservatório quente. Então ele está querendo saber, ó, quem é o ΔT, ó, a variação de temperatura do reservatório quente. Quem é essa variação de temperatura? Aí vamos lá. Uma variação de temperatura, ela é a temperatura final menos a temperatura inicial, né? A variação entre dois estágios, né? Então a gente vai dizer que isso aqui vai ser a temperatura T', temperatura do reservatório quente, ó, T' de quê? Ó? Por quê? Como é a temperatura final, né? É quando a máquina tem 80%. E eu chamei eta' aqui, ó, do rendimento novo, né, de 80% da máquina. Então vai ser a temperatura final, T' de Q, menos a temperatura inicial, que é o TQ, que é a temperatura que ela opera aqui inicialmente, quando tem um rendimento de 50%. Então, olha só, para eu saber em quanto vai variar, eu preciso saber essas duas temperaturas. A temperatura da fonte quente na primeira configuração, que é quando a máquina tem 50%, e na segunda, quando ela atingir 80%, né? Então, vamos usar as relações aqui, né, das máquinas térmicas e basicamente as de Carnot, para descobrir essas duas temperaturas e o nosso problema está resolvido, né? Então, ó, quando a máquina tem 50%, a gente já pode montar uma relação, né? Ó, como é uma máquina de Carnot, a gente tem que o rendimento pode ser dado por 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Então, ó, para essa configuração inicial, quando a máquina tem 50% de rendimento, a gente pode escrever a seguinte equação. 50% em número decimal é 0,5. Eu posso botar como fração também. Então, esse rendimento aqui, ó, vai ser 0,5 igual a 1 menos temperatura da fonte fria, ó, que é esse aqui, ó, 7 graus Celsius, soma a 273, para transformar em Kelvin, e dá 280 Kelvin. Então, 280, a temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente. Daqui a gente acha a temperatura da fonte quente quando a máquina tem 50% de eficiência. Então, de novo, essa fraçãozinha aqui, ó, que está negativo, passa para o primeiro membro, ó, 280 sobre TQ é igual a 1, passo o 0,5 para cá, ó, menos 0,5. Então, a gente tem aqui que 280 sobre TQ vai ser 1 menos 0,5 dá 0,5. Então, a gente tem, faz meio por extremos aqui, ó,
que TQ é 280 dividido por 0,5. Então, TQ, para ficar mais direto, a gente pode pensar assim, ó, 280 por 1 sobre 2, né? 0,5 é a mesma coisa de 1 sobre 2. Então, a gente tem 280 vezes 2, né? Divisão de fração, repete a primeira, multiplica ao inverso da segunda. Então, TQ é o dobro de 280. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, 560 Kelvin é a temperatura da fonte quente. Nessa primeira configuração, quando a máquina tem 50%. Aí veja o que a UPE faz. Já coloca aqui, ó, letra B, né? O que é uma pegadinha, né? Porque a gente quer a variação da temperatura. Agora vamos lá, vamos fazer o mesmo procedimento para uma configuração em que a máquina teria 80% de rendimento. Então, a mesma equação aqui, a gente vai estar usando a mesma equação. Então, esse rendimento vai ser 80%, ó, em número decimal, isso vale 0,8, 0,8 igual a 1 menos. Temperatura da fonte fria ó, é a mesma, ó, não se falou que ia mudar a temperatura da fonte fria, então continua os 280. Sobre a temperatura da fonte quente agora, o nosso telinha de Q, ó. Veja, aqui é o rendimento etalinha, ó, 80%. Então, do mesmo jeito, a continha é muito semelhante. 280 sobre TQ, né? Passa para o primeiro membro. 1 menos 0,8. Então, a gente tem aqui que 280 sobre T' de Q é igual a 1 menos 0,8 a 0,2. E T' de Q vai ser 280 por 0,2. Corta a vírgula, acrescenta um zero aqui em cima. T' de Q vai ser 2.800 dividido por 2, o que dá 1.400 Kelvin. Então, a gente tem aqui a temperatura da fonte quente para a configuração de rendimento de 80%, né? Aí, por fim, para a gente finalizar isso aqui, por fim, a gente tem o seguinte, que a variação de temperatura da fonte quente para a máquina sair de um rendimento de 50% para 80% vai ser a temperatura da fonte quente final, né, quando ela tem 80% de rendimento, que é 1.400 Kelvin, acabamos de encontrar aqui, menos a temperatura da fonte quente, que vale 560, que é quando ela tem um rendimento de 50%. Esse ΔT aqui vai ser essa subtração, né? 0 para 0, 0. 6 para 10, 4. 10 vai 1. 1 mais 5, 6. 6 para 14, 8. Né? Então, a gente tem aqui que é preciso variar a temperatura da fonte quente em 840 Kelvin. Então, nosso gabarito aqui, letra C.